Povo do meu coração, como é que vocês estão? Estou aqui hoje para falar para vocês uma novidade muito legal que é a respeito de Five Nights at Freddy's. A Intrínseca em parceria com o Scott Calton, em parceria com o Corey. Nós mesmo, não tô zoando. Nós estamos aqui, pessoas, para anunciar um negócio legal. Vim fazer um anúncio muito legal que é... Para! Olha só que boniteza! E não é um, é dois. Isso mesmo, pessoal, 2 novos livros da Fazbear Frights estão vindo este ano. Sim, pessoas, olha só, é A Visita do Coelho, que é a Bunny Call, e Blackbird, Pássaro Sombrio, que é o 6º livro. Ó, desses 2 livros aqui, eu gosto mais desse. Esse aqui é brabo, esse aqui é o bagulho nervoso. Esse aqui, vamos lá, vamos recapitular um pouco. Quero falar pra vocês um negócio bem interessante também, que é um negócio legal, um negócio tudo, um negócio canudo pra caramba. Eu já tava esquecendo. Vocês que querem aí pegar esses livros agora, né, que vai começar aqui, ó, no dia deste aqui, ó. Desse aqui vai durar, ó, hoje, dia 7 de março, até o dia 14 de março, você pode ir na Amazon, vou deixar o link aí, pra vocês verem, né, os livros e tudo mais, mas vocês vão ter 10% de desconto. Comprando com o Mano Core, você ganha 10% de desconto usando Core FNAF 10. 10% de desconto, né, nos nossos livros. Tá vendo como nós estamos patrocinando? Tem até código pra você, ó, Finafinho brabo pra vocês, tá bom? Finafinho bravo com 10% de desconto das 2 histórias. Vou falar um pouco mais dos livros, do que eu lembro, que esses livros que eu trouxe há muito tempo, né? Mas agora eles estão todos em PTBR, traduzido e verificado oficialmente, tá bom? Então não se esquece, link na descrição e também, né, pra você comprar esses livros aqui com o cupom COREFNAF10. Eu vou deixar no vídeo todo pra vocês não se esquecerem. Mas vamos lá, ó. O que são esses livros aqui? A Fazbear Frights, por muito tempo, algumas pessoas, provavelmente na época que estava saindo, não eram considerados canônicos, não eram considerados histórias que são 100% canônicas e que complementam os jogos, visto porque antes a Intrínseca também já tinha trazido a primeira trilogia, que é os Silver Eyes, os Olhos Prateados, os Distorcidos, que é o Twisted Ones, e também o Closet ou Quarto Quarto, que eles acabaram trazendo uma nova história, um novo universo com outros acontecimentos, para meio que dar uns paralelos de alguns buracos que estavam faltando, mas aquela história não se passa no mesmo universo. Mas a Fazbear Frights, o Scott Calton na época, ele veio falar assim: não, algumas histórias sim, outras histórias não, cabe a você descobrir qual que é. Então a gente foi lendo cada livro, e aí, nessa história aqui, A Visita do Coelho, Bunny Call, que é o primeiro livro, ó, tá tudo aqui, ó, cheirinho de livro novo gostoso aqui, ó, A Visita do Coelho, brabamente, né, acontece. Essa história que eu me lembro é um paralelo com a própria história do Scott Calton, que ele ia trollar a família dele, e aí, no caso, a história do livro é que tem um coelho animatrônico que ele ia programar pra assustar todo mundo. O cara se arrepende, né, de fazer isso. Meu Deus, eu vou trollar minha família, por que eu tô fazendo isso? E aí ele fica com medo do coelho vir às 6 horas da manhã. No caso, a história do Scott Calton era uma pegadinha. Ai, o Scott Calton é versão Olhos, né? Querendo trollar a família, a galera ia se vestir de palhaço assassino, aqueles palhaços do mal, e aí ia entrar na cabana, tá ligado? Que tava ele e a família dele, ia dar susto em geral. Só que aí na história mostra que o cara fica paranoico do bicho vir e tudo mais pra cima, né? O animatrônico vir e fazer o susto e estragar a férias inteira. Não acho que é canônico, acho que é só uma história divertida e engraçada, né? E tudo mais. A próxima história é uma história complicada. Eu não li ainda a versão PTBR, mas é a In the Flesh, em carne e osso. Essa é a história de um desenvolvedor que ele começa a fazer uma versão de Five Nights at Freddy's 3, se não me falha a memória, que é com o Springtrap, é um jogo do Springtrap, que o Springtrap tá numa realidade virtual lá, né, aquele óculos de VR, né, e aí o cara começa a jogar, o cara do nada tem uma dor de cabeça lá, e o Springtrap meio que entra dentro do cara. E aí, o cara começa... Enfim, acontece umas coisas muito terríveis com ele. Acontece umas coisas muito absurdas com ele, né? É um negócio meio louco, né? Louco até demais pra Five Nights at Freddy's. Eu não acho que essa história é canônica, pelo amor de Deus, né? Se for um negócio terrível e tudo mais. A próxima história é uma das mais controversas também do livro, né? Não só a In the Flesh, mas tem que o Homem do Quarto 1280.
o Homem do Quarto 1280, que eu creio, sim, que ela é canônica. Ela tem partes que sim encaixam com a história de FNAF, principalmente falando do Andrew. Andrew, caso vocês não saibam, é a alma que está dentro do Fett e também seria a sexta criança. Aí, Cor, que é isso, meu Deus do céu? A sexta criança foi apresentada na linha da Fazbear Frights, onde teria uma outra criança que seria tão abandonada quanto, seria tão, sabe, excluída quanto, e ela nunca foi considerada nem até nos próprios jogos. E essa sexta criança teria mantido o Springtrap, vulgo William Afton, vivo, onde seria o espírito da vingança. O espírito da vingança, muita gente soma que seria o Golden Freddy, mas pelo que dá a entender, é um menino com a máscara de jacaré. E esse menino já apareceu no FNAF 3, ele tem lá uma referência dele, e talvez esse menino seria o responsável para manter o homem vivo. E aí a história do quarto do Homem 1280 é justamente essa, onde tem uma alma de uma criança mantendo um cara vivo, impedindo que ele morresse. E nós vimos isso, que é praticamente a Ultimate Custom Night, que é o FNAF 7. Então vocês lembram, né? Que pô, aí tá tudo casando com a história do jogo, né? Aí fala, pô, mas o espírito vingativo não era a própria Cassidy, o Golden Freddy, aquela coisa toda? Então, o Golden Freddy também tá junto, mas a outra criança, o rosto que aparece, aquele rosto misterioso da Ultimate Custom Night, seria descrito como a criança dessa história aqui. Pelo que a galera teoriza, a galera fala bastante, né? A história encaixa, a teoria até que é bem interessante, e seria uma criança que teria mantendo, né, o William Afton ainda vivo, mesmo depois de ser queimado tantas vezes, que ele tentou pegar fogo lá no FNAF 3, né? Tentou pegar fogo, né? Tentaram tacar fogo nele. Na verdade, o lugar meio que pegou fogo sem querer, né? Por um problema de circuito. E aí, depois do FNAF 6, também tentaram tacar fogo nele, mas tipo, a morte seria muito agradável pra ele. Os animatrônicos até falam isso. A morte seria de boa, ia te salvar, mas a gente não quer que você morra, você vai ser torturado de novo, que é a Ultimate Custom Night. Só que aí o que acontece é que um padre pega e vai fazer a extrema unção neste cadáver muito louco. E só que acontece o seguinte, o padre descobre que tem essa criança e o padre começa a querer fazer os desejos do morto e ele leva o cadáver, né? Ele tira o cadáver do hospital e leva ele para um centro de distribuição da Fazbear, onde depois o corpo meio que explode, um negócio meio estranho lá, de agonia, né? Aquele elemento meio estranho, e acaba infectando as placas, né? E as placas acabam ficando, né, com a avaria, aquela coisa toda, e seria essa a explicação. A história até que é interessante. Eu já considerava na época essa história, pô, essa história preenche esse gap do que aconteceu entre a UCN e o Help Wanted, que até então, pô, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, e tem essa história aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, só dizendo a teoria que envolve ela. Vamos lá, Pássaro Preto, ou o Pássaro Sombrio, está aqui também. O que eu me lembro dessa história era A história é boa, é a história dos moleques que eles começam a fazer um projeto de escola e eles criam esse bicho chamado Blackbird. E o Blackbird, ele vai pra cima dos moleques. É uma história boa, mas não é canônica. Até onde eu sei, não tem tantas implicações com Five Nights at Freddy's no geral. É só uma história boa do universo e tal, tanto que o bicho nem é tão animatrônico assim, né? É que eles estavam tentando recriar as histórias e tudo mais, inspiradas e tudo mais, né? A próxima história, aí realmente tem implicações canônicas, que é a The Real Jake. É desse livro também, o Jake de verdade, que fala, né, do menino que ele entra num estado ali de doença, infelizmente, por conta de um câncer, e o moleque vai passando por esse problema, e o pai tá longe de casa, aí começa aquele walkie-talkie, o moleque, sabe, tentando se recuperar, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? O moleque, ele é apegado num bonequinho. O bonequinho, essa máscara, esse boneco, essa coisa e tudo mais, é meio que os dois se apegam, e aí mostra uma outra parte que as almas de Five Nights at Freddy's podem fazer também. No caso, o Jake é uma alma boa, uma alma pura, né? Uma alma que não morreu de forma trágica. Foi triste, com certeza, mas ele morre devido a uma doença e ele é apegado a esse boneco. E a alma dessa criança meio que se prende a esse boneco. E aí, quando vai mostrar o Jake de verdade, que é o Jake sem problema e tudo mais, acontece que o doutor lá, né, da Fazbear Frights, ele acaba montando o fantasma despedaçado, o Stitch Wraith. E aí acaba juntando duas crianças dentro. Uma é o Andrew, que é o Fett, e a outra é o Real Jake, é essa criança aqui,
e aí teria duas crianças dentro do mesmo animatrônico. E aí uma criança fica olhando o que tá acontecendo, que é o Jake, se não for a memória, ele é a cabeça, e o Andrew, que é a bateria que liga, né, tá, sabe, na parte de baixo, e as duas crianças começam a entrar em conflito. Essa história é canônica porque o Stitch Wraith, ele aparece no jogo do Into the Pit. Então meio que é uma explicação, sabe? Pra criança e tudo mais. Aí o Andrew já não gosta do William Afton, aquela coisa toda, vai atrás, né? Fica querendo ir, meter o louco nele e tudo mais. Aí tentam trazer sempre o homem ruim de volta, né? E aí vem, né, o fantasma despedaçado pra, né, tentar fazer a sua vingança, né? Parar com as coisas da Fazbear Entertainment, aquela coisa toda, e parar o William Afton também, né? Mesmo depois de morto, o homem não volta, né? O homem se volta, é aquela coisa, né? E aqui, qual que é essa? Esconde. É do Shadowbone? Vou lembrar. Eu acho que é a Hide and Seek. É isso mesmo, é a Hide and Seek. Essa aqui também é uma história boa, que eu me lembro, uma história ok, né? Não tem muita implicação mesmo na parada, é uma história boa, tanto que eu acho que desse livro aqui eu levo mais em consideração The Real Jake, mas tá aqui esconde, né? Eu acho que é a Hide and Seek, né? Em inglês. Fora também, né? Porque a gente tem que falar bem importante, todos os livros têm uma parte do fantasma despedaçado que tem um investigador, né? Um policial, indo atrás das merdas que aconteceram da Fazbear Entertainment também, do doutor que começa a criar o fantasma despedaçado e as coisas, né, os amálgamos de coisas ruins que a Fazbear Entertainment, né, aquela coisa das crianças e tudo mais, ele descobrindo o encalço das merdas que o William Afton fez e também a empresa começou a fazer. E também o fantasma despedaçado, né, essa coisa meio bizarra das duas crianças e tal, esse mistério que envolve a Fazbear Frights. Algumas histórias são conectadas com os jogos e explicam algumas coisas, mas se você não aceitar as explicações também não tem problema. Mas são histórias bem interessantes, eu diria, e histórias que vão ajudar muito, não só na própria história dos jogos, mas também, né, enriquecem mais este universo. Eu acho que é mais o sentido de enriquecer as histórias, né, enriquecer esse universo e dar novas oportunidades, e eu acho que isso é bem da hora, né, de FNAF tá fazendo, e talvez vai ter uma série desses livros aqui, né, estão estudando aí, a Blumhouse já tá estudando a possibilidade de fazer, né, esses livros aqui virar uma série de TV. Então, pra você não perder quando vier uma série aí no futuro, quem sabe, e também, né, coisas interessantes e legais, vai agora, né, e procura já Fazbear Frights ou Pavores de Fazbear, número 5 e 6, que é as histórias. Um desses livros, essa aqui do Bunny Call tem uma história, acho que uma das mais bizarras da Fazbear Frights. E a do Blackbird tem The Real Jake, que é muito boa, né? E o Blackbird, a história do Blackbird também, que eu me lembro, é muito boa também. É isso, gente. E tem o quarto do Homem 280. Espero que vocês tenham gostado. Vão agora, né, que tem esse anúncio, então está falado pra vocês aqui. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. E quando tiver outras novidades, a Intrínseca vai trazer pra nós. Eu vou trazer um anúncio. Talvez agora que venha 7-8, eu acho que é The Cliffs e Gumdrop Angel. E aí, hein? Será que a Intrínseca vai trazer? Vamos falar pra Intrínseca pra trazer tudo, né? Pra gente poder ver também até o Tales from the Pizzaplex, que a gente precisa, porque o Tales from the Pizzaplex, Intrínseca, é canônico pros jogos, nós precisamos deles em português também. Muito obrigado mais uma vez, deixa o gostei, se ativa o sino, vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima.